Você já sentiu que seu pecado era grande demais para ser perdoado? Já chorou no silêncio da madrugada, pedindo a Deus uma segunda chance? Padre Pio dizia que não existe pecado tão escuro que o amor de Deus não possa iluminar. Hoje, eu vou te contar uma história que pode mudar tudo. Fique até o fim. Seu nome era Miguel. Tinha pouco mais de 50 anos, rosto marcado pelo tempo e pelos erros. Um homem que carregava nos ombros o peso de escolhas mal feitas e de palavras malditas. Certo dia, ele entrou em uma igreja vazia, carregando consigo uma simples folha, de papel dobrada várias vezes. Era uma carta que ele mesmo havia escrito para Deus. Não era uma oração decorada, era um desabafo, uma confissão escrita com dor, arrependimento e esperança quase inexistente. Miguel se ajoelhou diante do altar. Suas mãos tremiam, suas lágrimas desciam silenciosamente. Na carta, ele confessava pecados que nunca tivera coragem de contar a ninguém. Falava de adultério, de mentiras, de abandono emocional da própria família, de decisões que haviam causado sofrimento a outros e a si mesmo. Havia se afastado da fé, deixado de rezar, de amar, de crer. E agora, naquele silêncio sagrado, ele acreditava estar diante da última chance. Mas ali, entre as paredes antigas daquela igreja, algo inexplicável aconteceu. Enquanto ele chorava, ouviu passos que não vinham de nenhum lugar visível. O templo continuava vazio, mas uma presença o cercava, forte, doce e imponente. Seu corpo estremeceu. Um perfume suave e inexplicável de rosas encheu o ar, como se o céu inteiro tivesse descido sobre ele. E então, em seu íntimo, ele ouviu uma voz que não vinha de fora. Meu filho, o arrependimento sincero é mais forte do que qualquer condenação. Eu não vim para os justos, vim por você. Miguel se desfez em lágrimas. Era como se algo dentro dele tivesse sido tocado por uma força que nenhum humano conseguiria explicar. Aquilo não era imaginação, era real. Era Deus. Naquele momento, tudo começou a mudar. Padre Pio dizia com firmeza: lave suas imperfeições com lágrimas sinceras de arrependimento, mas sem que falte confiança na bondade de Deus. E também ensinava: não tenha medo do seu espírito, porque não é absolutamente verdade que você seguiu o caminho errado. O caminho que você segue é aquele que o levará ao céu. Essas palavras ecoavam na mente de Miguel. Ele se lembrava de sua mãe, que sempre rezava com o terço nas mãos, pedindo a intercessão de Padre Pio. Lembrou-se também de uma medalha antiga do santo, guardada desde a juventude, que agora, tremendo, ele apertava no bolso. No dia seguinte, Miguel retornou à igreja. Desta vez, procurou o sacerdote. Com voz embargada, pediu para se confessar. O padre, surpreso, ouviu tudo com atenção, sem julgamentos. Miguel contou o que nunca havia contado. E ao final, ouviu aquelas palavras que pareciam impossíveis. Eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pela primeira vez em décadas, ele sentiu paz. Mas o caminho da conversão não foi fácil. As semanas seguintes trouxeram pesadelos, dúvidas, momentos em que quase voltou atrás. Mas toda vez que a angústia o dominava, ele caía de joelhos no chão do quarto. Sozinho de madrugada, dizia com a voz embargada: Senhor, eu sou teu, não desiste de mim. E Deus não desistiu. Miguel começou a ir à missa todos os dias. Ajudava na pastoral, buscava ouvir mais do que falar, acolher mais do que julgar. Os filhos começaram a perceber a mudança. A esposa, antes fria e distante, começou a olhar para ele com olhos de esperança. E ele, mais do que ser perdoado pelos outros, começou a se perdoar. Padre Pio também dizia: ser bom não consiste em não cometer erros, mas na vontade de corrigir-se. Essa frase ressoava como um mantra dentro dele.
O perdão de Deus não é para os perfeitos, é para os que decidem mudar. E Miguel havia decidido. Talvez você esteja se perguntando: e quanto aos erros que ainda cometo? E quanto ao passado que não posso apagar? A resposta está na Sagrada Escritura. No Salmo 51:17 está escrito: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Deus não rejeita o coração que se arrepende de verdade, nunca. Durante suas orações, Miguel passou a repetir uma frase de Padre Pio que se tornou parte de sua rotina espiritual. Permanece comigo, Senhor, para que eu não me esqueça de ti. E quanto mais ele rezava, mais forte se tornava. A luta contra o pecado continuava, mas agora ele não lutava sozinho. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. O Espírito Santo te trouxe a esta mensagem porque há algo que precisa ser curado dentro de você, algo que precisa ser perdoado. E saiba, Deus quer fazer isso agora. Não importa o que você fez, importa o que você decide fazer daqui para frente. Você não precisa ser perfeito, só precisa ser sincero. Volte para Deus, Ele está de braços abertos. O céu não espera que você esteja limpo para entrar. Ele te acolhe sujo, quebrado, ferido e ali te transforma. Se isso tocou o seu coração, feche os olhos neste momento e diga comigo: Senhor, eu reconheço minhas falhas, me arrependo sinceramente de tudo o que fiz que feriu a ti, aos outros e a mim mesmo. Quero voltar para os teus braços. Lava-me com a tua misericórdia, fortalece-me com a tua graça e não me deixes mais afastar de ti. Permanece comigo, Senhor. Amém. Se você rezou essa oração com fé, saiba, o céu se alegra agora por sua decisão. Deus escreve uma nova história com linhas de misericórdia, com páginas de perdão e capítulos de recomeço. Comente Amém se esta mensagem tocou sua alma. Inscreva-se neste canal se estiver pronto para uma transformação espiritual. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa saber que ainda há perdão, ainda há chance, ainda há Deus. O coração que se arrepende se torna morada de Deus. Rafael era um homem comum, daqueles que você não notaria na multidão. Trabalhava, pagava suas contas, sorria quando necessário e vivia como se tudo estivesse bem. Mas por dentro havia um vazio, um abismo que crescia a cada dia. Ele já havia sido uma criança de fé que rezava antes de dormir, que frequentava a missa com os pais e sentia o coração arder quando ouvia falar de Deus. Mas o tempo, as escolhas e o mundo foram apagando lentamente aquela chama. Certo dia, ao acordar, Rafael sentiu algo estranho, uma inquietação, como se sua alma gritasse por algo que ele não conseguia entender. Tomou seu café, saiu para o trabalho e tentou ignorar como sempre fazia. Mas naquele dia tudo parecia mais pesado. As pessoas, os ruídos, até mesmo os semáforos pareciam descompassados com seu passo. Foi quando ele cruzou com uma igreja antiga no centro da cidade. Não costumava entrar em igrejas havia muitos anos, mas algo o fez parar. Uma sensação, talvez uma voz silenciosa. Ele entrou. Lá dentro, tudo era silêncio e penumbra. Algumas velas acesas, o cheiro de incenso e, no fundo, o velho confessionário de madeira. Foi como se aquele espaço falasse com ele. Rafael se aproximou devagar, sem saber exatamente por quê. Sentou-se num banco, olhou para o crucifixo e sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Lembrou-se de quem foi, das promessas que havia feito a Deus e das vezes que quebrou cada uma delas, ajoelhou-se. Não disse nada, apenas chorou. E naquele silêncio profundo, lembrou-se de uma imagem, algo que vira em sua juventude. Padre Pio, o santo dos estigmas. Ele sempre o comovia, mas agora a lembrança era intensa, quase viva.
Rafael sentiu como se aquele homem santo estivesse ali, observando-o, não para julgá-lo, mas para conduzi-lo de volta. No dia seguinte, buscou saber mais sobre ele. Leu sobre seus dons, seus sofrimentos, suas confissões que duravam horas. Descobriu que Padre Pio enxergava a alma das pessoas, que sabia seus pecados antes que fossem ditos. E então, algo tocou profundamente o coração de Rafael. Uma frase atribuída a ele: "Se soubesses quanto vale a alma, não te preocuparias tanto com o corpo." Rafael ficou em silêncio. Pela primeira vez em anos, sentia que Deus estava tentando alcançá-lo. Com o coração ainda agitado, Rafael resolveu fazer uma confissão. Não aquelas rápidas, mecânicas, mas uma confissão verdadeira. Passou a noite escrevendo, tentando lembrar de todos os pecados cometidos, até os mais antigos, e havia tantos. Mágoas não perdoadas, mentiras, infidelidades, omissões, tudo estava ali. Ele não sabia se o sacerdote suportaria ouvir tanto, mas sentia que precisava tentar. Entrou na igreja com o papel nas mãos. O confessionário estava vazio. Sentou-se. Quando o padre chegou, tremia. Mas, ao começar a falar, algo mudou. A voz que saía não era de culpa, era de dor verdadeira, de arrependimento. E do outro lado, o silêncio acolhedor do sacerdote, que ao final disse apenas: "Deus te ama e sua misericórdia é infinita." Rafael chorou como uma criança. Saiu daquele confessionário leve, mas também com medo. E se voltasse a pecar? Foi então que começou a buscar mais profundamente a presença de Deus. Comprou um terço, começou a rezar todos os dias. Leu sobre a vida dos santos, especialmente de Padre Pio. E uma noite, durante uma oração, sentiu um perfume inexplicável de flores. Não havia nada ali que justificasse aquilo, mas ele sabia, no fundo, que era um sinal. Os dias passaram e Rafael percebeu que sua alma ainda carregava feridas. O perdão de Deus havia chegado, mas ele precisava aprender a se perdoar. Precisava entender que ser perdoado não significava esquecer o passado, mas olhar para ele com humildade e gratidão pela misericórdia recebida. Numa de suas orações, pediu a intercessão de Padre Pio. Falou como se falasse com um amigo: "Padre, ajuda-me a não cair mais. Ensina-me a amar Jesus como você amava." E naquela noite sonhou. No sonho, estava num campo escuro cercado de espinhos, e de longe via uma luz. Seguiu a luz, mesmo ferindo os pés, mesmo chorando. E quando chegou até ela, viu Padre Pio, em silêncio, com as mãos sangrando, olhando para ele com ternura. Rafael acordou com o coração em paz. Não sabia explicar, mas sabia que o caminho era esse. Começou a frequentar a missa diariamente. Aprendeu a amar a Eucaristia. Passava mais tempo em silêncio, menos tempo no celular. Ajudava mais em casa. Percebia as pequenas graças do cotidiano. O pão, o sorriso da mãe, o abraço do irmão. E entendeu que a fé não é feita de grandes espetáculos, mas de pequenos gestos cheios de amor. Rafael também começou a fazer algo novo: oferecer suas dores pelos outros. Quando sentia tristeza, rezava por quem estava sofrendo. Quando sentia tentação, pensava nas almas que ainda não conheciam o amor de Deus. E sua vida foi se transformando, não por magia, mas por decisão. Mas então veio a prova, uma notícia difícil, um problema financeiro grave, a antiga tentação de culpar. Deus voltou, mas ele se lembrou das palavras de Padre Pio: "Reza, espera e não te preocupes. A preocupação não serve para nada." E então ajoelhou-se com os olhos fechados e disse: "Senhor, mesmo sem entender, eu confio." Foi difícil, mas Rafael não recuou. Continuou rezando, mesmo sem forças. Continuou amando, mesmo sem receber amor de volta. E num domingo, ao comungar, sentiu algo diferente, como se seu coração tivesse se tornado morada de Deus. Chorou de novo.
Mas agora não era por dor, era por gratidão. Com o tempo, as coisas foram se ajustando, não perfeitamente, mas com sentido. As feridas se tornaram cicatrizes e as cicatrizes testemunhos. Rafael agora ajudava outros a encontrar o caminho, contava sua história, indicava a confissão, ensinava a rezar o terço. Tornou-se, sem perceber, um instrumento. E toda vez que sentia medo, pegava sua pequena estampa de Padre Pio, segurava com força e dizia: "Obrigado por não ter desistido de mim." As semanas seguintes ao reencontro com o confessionário foram marcadas por um silêncio estranho. Rafael, que esperava ouvir a voz de Deus com mais clareza, sentia agora um vazio ainda mais profundo. Ele rezava, jejuava, ajoelhava-se nas madrugadas, mas o céu parecia fechado. Havia feito tudo o que Padre Pio recomendara. Por que então a paz ainda não o alcançava por completo? Numa dessas noites, ele se trancou no quarto e fez uma oração que era mais um clamor sufocado do que palavras. "Senhor, se estou perdoado, por que não sinto tua presença?" O silêncio do quarto era tão denso que ele podia ouvir o som do próprio coração batendo. Acelerado, confuso, como se tentasse fugir da própria alma. Mas foi exatamente nesse silêncio que algo novo começou. Não uma visão, não uma resposta audível, mas um pequeno gesto. A luz da vela que usava para orar tremeluziu sozinha, como se uma brisa invisível passasse por ali. Naquele instante, Rafael percebeu. Deus estava presente, mesmo quando se calava. Às vezes o silêncio não é ausência, é ensino. Certa manhã, Rafael decidiu escrever. Pegou uma folha em branco e começou a confessar, mas não aos homens, e sim a Deus. Escreveu tudo. Seus pecados mais antigos, suas vergonhas escondidas, as feridas que ele mesmo provocou nos outros. Lágrimas escorriam com tanta força que mal conseguia enxergar as palavras. Cada linha era uma libertação, cada vírgula um soluço. No final, havia ali uma carta de alma nua. Ele a dobrou, colocou diante do crucifixo de madeira em seu quarto e disse em voz baixa: "Essa é minha alma, Senhor, rasgada, quebrada, mas entregue." Naquele instante, lembrou-se de uma frase que ouvira de Padre Pio tempos atrás. "Se o demônio te mostra tuas culpas, mostre a ele tuas lágrimas." E ali estavam elas. Não havia mais nada a esconder. O coração de Rafael não buscava mais perdão para sentir alívio, mas porque queria amar a Deus de verdade. E isso muda e tudo. Num fim de tarde, quando menos esperava, Rafael foi surpreendido por uma senhora muito idosa batendo à porta de sua casa. Ela usava um lenço azul no cabelo e segurava um pequeno terço. Disse que estava perdida, que procurava uma igreja, mas seu semblante era sereno, quase sobrenatural. Rafael ofereceu um copo d'água e se ofereceu para levá-la até lá. Durante o caminho, a senhora falou pouco, mas antes de descer do carro, olhou fundo nos olhos de Rafael e disse: "Filho, quando você se arrepende de verdade, os céus se movem. Mesmo que seus olhos não vejam, Deus já escreveu um novo começo." Ele ficou paralisado. Não havia contado nada a ela. Como aquela mulher sabia? Quando voltou para verificar se ela precisava de mais alguma ajuda, ela não estava mais lá. Sumira entre os portões fechados da igreja, uma presença que deixava perfume de santidade. Um anjo? Um sinal? Rafael não tinha respostas, mas naquele momento ele soube. O perdão havia chegado. Naquela noite, Rafael sentiu vontade de rezar o rosário. Sentou-se em silêncio, com a luz fraca do abajur, e começou a rezar com um fervor diferente. Não era mais por medo da condenação, mas por desejo de permanecer na graça. E no quarto escuro, enquanto as contas do terço corriam entre seus dedos, uma lágrima escorreu, depois outra, até que ele soluçava em paz. Era um choro que lavava, purificava,
como se cada lágrima fosse uma parte da alma sendo libertada. Rafael se sentiu amado por Deus de um modo que jamais imaginara. Não pelas bênçãos recebidas, não por milagres, mas porque, mesmo após tudo, Deus o havia acolhido de volta. Ali, naquela madrugada, Rafael não era mais o mesmo homem. E entendeu. O verdadeiro arrependimento não busca consolo imediato, mas uma reconciliação profunda, íntima, eterna. Meses depois, Rafael já vivia de modo novo. Ia à missa com o coração aberto, ajudava discretamente os necessitados, cuidava da mãe com mais ternura. Não havia ganhado riquezas, nem sido curado de alguma enfermidade, mas havia recebido algo infinitamente maior, a consciência de que estava em paz com Deus. E então percebeu, o maior milagre da vida é esse: saber que somos amados mesmo quando erramos e que existe um caminho de volta, por mais escuro que pareça. Numa última visita ao mosteiro, ele se ajoelhou diante da imagem de Padre Pio e disse baixinho: "Obrigado por me ensinar que o perdão não é um sentimento, é um sacramento, é uma decisão de Deus, e eu decidi viver como quem foi perdoado." Ao se levantar, sentiu um perfume de rosas invadir o ambiente. E por um breve instante, quase podia ouvir a voz de Padre Pio sussurrando: "Não se esqueça, filho, o céu é para os arrependidos."